Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Pinho, eu ensino gestão do conhecimento para alunos de pós-graduação. Já fui consultor da Deloitte Tomato, também sou auditor fiscal. E nesse vídeo eu vou falar sobre pensamento crítico, que é uma das competências apontadas pelo Fórum Econômico Mundial como sendo das mais importantes para o profissional do futuro. Então, se você quiser ter prosperidade nos próximos anos, né, segundo o Fórum Econômico Mundial, você vai precisar desenvolver o seu pensamento crítico, tá bom? Então, nesse vídeo aqui eu vou fazer um exercício de pensamento crítico e para isso eu vou te dar ferramentas para a gente analisar as propostas, né, de coaches e gurus. Não vou falar sobre ninguém especificamente, apesar de que eu coloquei a foto de algumas pessoas aí, né, o José Roberto Marques, o Thiago Nigro, que é o primo rico, o Paulo Vieira, que é coach, o Tony Robbins, que é o pai de todos eles, né, se assim a gente pode dizer, o Thiago Fonseca, que é o guru aí, coach de internet, que promete ensinar as pessoas a ganharem dinheiro na internet. Você tem a Natália Cury, que é do canal Me Poupe, que fala sobre gestão financeira, e o próprio Gustavo Cerbasi, que talvez foi o primeiro guru financeiro do país, tá bom? Então a ideia aqui não é falar de A ou B, não é muito menos de falar que todos eles são picaretas e tudo mais, mas é trazer alguns elementos, algumas ferramentas de pensamento crítico para você mesmo utilizar e decidir por conta própria se vale a pena ou não você investir o seu dinheiro em cursos caros, né? Eu sei que alguns cursos oferecidos por algum desses coaches aí custam mais de... Tem cursos que chegam até 40 mil reais. Então, os cursos introdutórios aí, por exemplo, do Paulo Vieira, custa na faixa aí de uns 3 mil ou 4 mil reais. E tem cursos que vão até 40, 50 mil. Sem falar, então, do Tony Robbins, que é em dólar, né? Então, vamos lá. O primeiro elemento crítico que nós vamos utilizar é um elemento chamado de viés do sobrevivente. O que é esse viés? Explicando aqui de forma mais simples e resumida possível, tá? Então, o viés do sobrevivente, ele acontece quando a gente escuta as pessoas falando, né? Pessoas bem-sucedidas, elas vêm contar o que elas fizeram para ter sucesso. Só que o problema é que a gente não está escutando as pessoas que fracassaram para saber se elas fizeram exatamente a mesma coisa e tiveram um resultado diferente, né? Então, por que isso se chama viés de sobrevivente? Porque aqueles que morreram não estão aqui para contar o que eles fizeram, né? Imagine um navegante que ele fala como é que ele atravessou um mar revolto. A gente não vai ouvir os navegantes que tiveram azar, né, que não conseguiram cumprir a missão, para saber o que eles fizeram de errado, porque eles estão lá no fundo do mar. E quem está no fundo do mar não fala, né? Então isso que significa o viés de sobrevivente. Mas o que é que isso tem a ver com os coaches e gurus? Bem, isso tem a ver que muitos desses coaches e gurus, eles trazem os sobreviventes para dar depoimentos. Só que a gente não sabe quantas pessoas compraram esse método ou fizeram esse curso e não tiveram resultado, né? Então a gente não tem acesso aos mortos, entre aspas, né? Então a gente não tem como ouvir porque ninguém dá palanque, ninguém dá palco para fracassado. Então é esse que é o problema do viés do sobrevivente. E o que é que eu estou dizendo aqui? Ah, então você está dizendo que esses coaches e gurus têm que trazer as pessoas fracassadas para dizer por que não deu certo? É óbvio que não, bicho. Ninguém vai fazer isso, tá? O que eu estou dizendo é que você não deve subestimar as suas próprias chances de ter sucesso, porque você está vendo um, dois ou três ou até 200 depoimentos de pessoas que tiveram sucesso fazendo aquilo ali, né? Porque você não tem acesso à massa de pessoas que tiveram fracasso. Tá? É claro que isso aqui ainda é uma introdução, é o primeiro item, mas continua sendo muito importante você prestar atenção no viés do sobrevivente, para você não subestimar, não se empolgar demais, investir um dinheiro que você não pode, tá? Por causa de empolgação, sendo que você está esquecendo das pessoas que ficaram no meio do caminho. O segundo elemento que nós vamos analisar, ele se chama, né, o conflito, na verdade eu deveria até ter escrito aí a incongruência, que é o conflito entre as ações ou a história da pessoa e o discurso que ela faz, né? O discurso de sucesso que ela faz, ah não, você vai obter sucesso se você fizer isso, isso e aquilo. Aí você pergunta, tá bom, mas você fez isso que você está falando?
Você teve sucesso assim? Você chegou na posição que você está fazendo isso que você está pedindo para eu fazer? Eu já gravei um vídeo aqui falando especialmente sobre consultores financeiros e mostrei para você que a maioria deles, né, na verdade todos eles, nenhum deles ficou rico fazendo o que eles falam para você fazer. Eles ficaram ricos vendendo livros, vendendo cursos, tá? Esses coaches de sucesso também, nenhum deles teve sucesso falando o que ele pede para você fazer, bicho. Essa é a verdade, nenhum deles. A maioria deles também foi a mesma coisa, vendendo curso, vendendo livros, né? Então por que eles não fazem um curso de como vender curso, né? Porque começa a ter incongruência atrás de incongruência. Outra coisa é um cara que chegou no topo, um grande empreendedor, então tem gente que eu respeito, por exemplo, o Flávio Augusto. Se o Flávio Augusto, que obteve sucesso com a própria empresa dele, vendendo, o cara é um gênio do empreendedorismo. Aí eu escuto. Mas um cara que nunca teve sucesso, a não ser através de ensinar as pessoas a ter sucesso, aí peraí, cara. Eu, por exemplo, sou muito preocupado com a incongruência, né? Então, aqui no meu canal eu falo sobre produtividade, mas eu falo sobre produtividade porque eu tenho pessoas aqui inscritas no meu canal que trabalharam comigo e não me deixam mentir. Que eu já tive aqui diversas situações de que algo era feito em 2 semanas, por exemplo, uma história real, né? Um determinado tipo de trabalho era feito em 2 semanas por 3 pessoas. Eu empreguei algumas ferramentas de tecnologia, de produtividade, e esse trabalho que era feito em 2 semanas por 3 pessoas passou a ser feito em 2 dias por uma pessoa. Então eu tenho um resultado de produtividade. Quando eu falo aqui sobre técnicas de aprendizagem, de estudo, né, é porque eu já fui aprovado em 5 concursos públicos. Eu tive que utilizar técnicas, né, e estratégias para ir bem nas provas. Então eu tomo muito cuidado com a incongruência e às vezes eu até pago um preço por causa disso. Tá? É muito mais fácil você vender sonhos, vender ilusões para as pessoas e prometendo fórmulas, porque as pessoas gostam, né, de ser positivo. Eu também sou positivo, mas eu sou responsável. Não adianta eu falar aqui para você uma fórmula mágica ABC, porque isso não existe. Tá certo? Terceiro elemento, essa é a minha preferida, inclusive, é a relação de causa e efeito. Presta atenção no seguinte, tá? A gente precisa ter pelo menos uma confiança alta de que um efeito A ele teve por causa um fenômeno B, tá? Então, por exemplo, quando a pessoa diz, olha, a minha vida melhorou depois que eu fiz esse curso, esse treinamento, isso é algo muito abrangente. Como é que a gente pode garantir que a vida dessa pessoa melhorou realmente por causa desse curso ABC e que não melhoraria de qualquer outra forma, que já não haveria qualquer outra coincidência, né? Essa relação de causa e efeito ela é muito interessante porque às vezes tentam enganar a gente dizendo que algo é uma consequência direta quando na verdade não é. A gente tem como comprovar que algo é realmente uma causa, uma causa de um determinado efeito? Temos através de um estudo científico. Como é que seria esse estudo? Seria a gente pegar uma amostra consideravelmente alta de pessoas, né? Essas pessoas deveriam já estar buscando a melhoria das suas vidas e a gente ia pegar metade dessas pessoas e submetê-las a um método ABC, né? De um desses coaches ou gurus. E a outra metade das pessoas falar, ó, tenta por conta própria aí melhorar a sua vida sem método nenhum. Depois a gente teria que comparar esses resultados e ver se a média, né, do grupo que utilizou esse método ABC foi melhor do que a média do grupo das pessoas que não utilizou esse método, e a gente vai aplicar alguns cálculos estatísticos para a gente se certificar que não foi coincidência essas pessoas terem essa melhoria. E o segundo passo é a gente ver o tamanho que foi essa melhoria, porque se a gente comprova matematicamente que essa melhoria foi de 2%, ok, isso é chamado resultado significativo, né? Na ciência, o resultado significativo, essa palavra significativo, tem um outro termo, significa, né, ou melhor, indica que realmente é um resultado confiável, que não foi fruto de coincidência, apenas isso. Mas daí a gente tem que avaliar, 2%? Então, 2% já significa que aquele método é cientificamente comprovado, apenas 2%, 1%, 0,5%. Então, a gente tem que ver, porque tem gente que ganha R$1.000, vai ter 2% de aumento, não paga nem a fortuna que a pessoa investiu no curso, né? Às vezes o cara se acabou todo, eu conheço gente que vendeu carro,
cara vendeu um carro e desculpa, esse cara tem mais é que se lascar mesmo, tá? Para ver se aprende na vida. Vender um carro para fazer um curso desse e depois não tem retorno, tá bom? Então, relação de causa e efeito. Será que a melhoria da vida da pessoa foi realmente por causa desse curso? Ou se não foi outra coisa qualquer? Será que a pessoa já não estava trabalhando bem, né? E era só uma questão do chefe estar no momento certo de promover, por exemplo? Esse tipo de ceticismo a gente tem que ter. É o pensamento científico, tá bom? O outro elemento, olha só, esse aqui é bem delicado. Mas pensa no seguinte, todos esses caras, esses gurus, né, esses coaches, eles têm funcionários, tem pessoas que estão filmando ali, né, tem pessoas que estão editando vídeo. Quando a gente vai nas palestras, né, nesses eventos, tem pessoas pegando ali o crachá, distribuindo o crachá, pegando o nome das pessoas. E eu me pergunto, pô, e os seus funcionários não sobem de vida não? Né? Os seus funcionários, quanto será que eles ganham? Será que eles ganham muito mais do que a média? Será que essas pessoas já estão prósperas? Porque se o seu método funciona, por que você não ajuda as próprias pessoas que trabalham para você? Ou será que essas pessoas que trabalham para você formam uma quadrilha junto com você para enganar os trouxas, né? Será que eles estão ali enganando os trouxas? Porque nem eles mesmos estão subindo de vida? Com todo respeito, eu respeito muito quem pega o seu ônibus, quem pega o seu metrô, mas daí você chega numa palestra e a pessoa que trabalha na equipe do cara lá tá tão esbaforida que chegou ali do ônibus, do metrô, que dá até uma vontade de oferecer um copo d'água, né? Você aceita um copo d'água? Então tem gente ali passando dificuldade e trabalham com esses caras. Então, digamos que eles são chefes de fracassados, entre aspas, porque eu não considero essas pessoas fracassadas. O fato de você pegar ônibus e metrô não define você, né? Define o seu momento atual, mas não define o seu momento futuro. Eu acredito nisso de verdade porque eu já fui lavador de sofá, andava de metrô, de ônibus e hoje, graças a Deus, eu tenho uma prosperidade que eu estou aqui. Outro dia eu estava olhando, acho que é entre os 3% das pessoas mais ricas do Brasil. O que não é um ato muito heróico, tamanha a quantidade, né, de pessoas miseráveis no nosso país. Bem, esse aqui é o último, tá? Essa aqui é uma estratégia chamada como sempre ganha e nunca perde. O que significa isso? Que existem certas pessoas que elas se colocam, elas fazem um discurso que vai pegando o psicológico das pessoas de forma que elas sempre ganham, né? O que isso significa? Que se der errado, né, não foi culpa delas. Certamente é porque quem comprou o método fez alguma coisa errada, né? Alguma coisa tem aí, errada aí, porque o meu método sempre funciona. Né? Agora, quando ganha, tá vendo como o meu método é bom? Tá vendo como o meu método funciona? Esta semana eu estava vendo a entrevista de um treinador de futebol, até o Rogério Ceni, né, que é treinador do São Paulo, ele estava falando para o torcedor, olha torcedor, você não pode esperar muita coisa desse time não, a realidade do time não é boa, então não crie expectativas. O que ele está dizendo ali? Ele já está preparando que se o time perder não será culpa dele, é da realidade do clube, é da falta de estrutura, das dívidas do clube. Mas e se o time ganhar? O mérito vai ser de quem? Vai ser das mesmas pessoas? Da falta de estrutura? O mérito vai ser dos jogadores, da diretoria? Claro que não, o método vai ser dele. Então essa estratégia sempre ganha e nunca perde, tá? Então toma cuidado, analisa, busca essa congruência no discurso da pessoa. É claro que ninguém vai chegar, realmente, o meu curso não é garantido, tem pessoas que tentaram e não conseguiram, né? Por que será que é tão difícil falar isso? Tem pessoas, vou até tomar uma água aqui, rapidinho. Eu vou perguntar para você aí, por que será que é tão difícil a pessoa chegar? Gente, eu vou falar a verdade, tem gente que fez o curso, né, mas esse é um curso, é algo que envolve um risco, tá? E tem pessoas que não conseguem, mas tem pessoas, um percentual X, que se deram muito bem. Eu tenho aqui alguns depoimentos. Custa ser honesto? Então, utiliza o seu pensamento crítico, porque quem falta com honestidade para te oferecer o produto, essas pessoas também vão virar as costas para você quando você se lascar e perder o seu dinheiro e depois não diga que eu não avisei. Tá bom? Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você está começando a aflorar o seu pensamento crítico, aproveita e decide se você vai se inscrever nesse canal ou não, para ter mais vídeos como esse. E aproveita e deixe seu feedback sobre o que você achou desse novo visual, desse clima que eu montei aqui, que é um novo formato de vídeo no meu canal. E eu estou estreando hoje e você está vendo o início dessa nova fase desse canal. Tá bom? Fico por aqui, deixo um grande abraço para você.